CLT ou PJ? Olha, essa talvez seja a maior encruzilhada na carreira de um profissional aqui no Brasil. E vamos combinar, não é só sobre grana, é sobre um projeto de vida, de trabalho mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar de cabeça nesses dois modelos para entender o que está em jogo de verdade. É que, no fundo, a escolha toda se resume a uma única pergunta: o que pesa mais na balança? A segurança de ter todos os direitos ali garantidinhos ou a liberdade de ser o próprio chefe, com mais flexibilidade e, claro, um potencial de ganhar mais? É uma decisão que, olha, vai muito além da planilha, viu? É sobre o que a gente prioriza na vida. Para simplificar, vamos pensar numa analogia. Que tal alugar ou comprar um imóvel? Funciona bem, olha só. O contrato CLT ele é como alugar. Tem aquela segurança de um teto sobre a cabeça, né? A manutenção, se algo quebrar, fica por conta do proprietário, mas o controle sobre o espaço é limitado. Agora, o modelo PJ, esse já aparece com a compra da casa própria. A liberdade é total, o potencial de valorização é seu. Só que, em compensação, absolutamente tudo, do IPTU até a reforma do banheiro, é responsabilidade de quem compra. Ok, vamos começar a destrinchar isso aí. Vamos pelo caminho mais tradicional, o mais conhecido, o da segurança. Estou falando do emprego formal, regido pela nossa famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, o que define a CLT, na essência? É o tal do vínculo empregatício formal. É a famosa carteira assinada, que cria uma via de mão dupla, sabe? Com obrigações legais bem claras para a empresa. É um modelo que foi desenhado para dar um máximo de previsibilidade e, claro, proteção para o trabalhador. E essa proteção toda, ela se traduz em quê na prática? Bom, naquela lista de benefícios que a maioria das pessoas já conhece bem. 13º salário, férias remuneradas com aquele bônus de 1/3 que todo mundo adora, o FGTS pingando na conta todo mês, a contribuição para o INSS. Ufa, é uma rede de segurança bem completa, não dá para negar. Agora, muita atenção aqui porque é nesse ponto que muita gente escorrega. Comparar o salário bruto de um CLT com o faturamento bruto de um PJ. Nossa, esse é um erro clássico. É como comparar a banana com maçã. Os números que aparecem na proposta, eles não contam a história toda. Tem um custo invisível do lado da empresa que muda completamente a conta. E a razão para isso está aqui, bem clara. O custo de um profissional CLT para a empresa vai muito, mas muito além do salário que ele recebe. A carga de encargos pode adicionar de 34% a mais de 68% em cima daquele valor. É isso mesmo. Isso explica por que o dinheiro que a empresa gasta é tão diferente do valor líquido que chega na conta no fim do mês. É uma matemática que, olha, é crucial entender em qualquer negociação. Beleza, já entendemos o lado da segurança, certo? Agora vamos virar a chave. Vamos explorar o outro caminho, o da liberdade, o universo do profissional pessoa jurídica, o famoso PJ. No modelo PJ, a lógica é completamente diferente. Aqui não existe um funcionário. O que existe é uma empresa prestando serviço para outra empresa. É uma relação puramente comercial, B2B, como se diz, amarrada por um contrato. Nesse caso, o profissional assume o controle total, vira o CEO da própria carreira. E também o diretor financeiro, porque é ele o responsável por pagar todos os impostos e cuidar dos próprios benefícios. Mas por que tanta gente vai para esse caminho? Bom, as vantagens são bem atraentes. A gente está falando de um potencial de renda líquida maior, de uma flexibilidade total de horários e de local de trabalho e da autonomia para escolher projetos e até ter vários clientes ao mesmo tempo. E o bolso sente a diferença, viu? A carga de imposto no começo pode ser bem mais leve. Um PJ no Simples Nacional, por exemplo, pode começar pagando uma alíquota de 6%. Pensa só, bem distante dos até 27,5% de imposto de renda que são retidos na fonte de um CLT. Parece uma escolha simples de perfil, né? Só pesar os prós e os contras e decidir. Só que não é bem assim. Se segura aí, porque as regras desse jogo estão prestes a mudar e mudar bastante. E essa mudança já tem data marcada, em 1º de janeiro de 2026. É quando uma reforma tributária importante entra em campo para basicamente redesenhar o cenário financeiro. Isso vai afetar as contas de quem é CLT e, principalmente, de quem é PJ. Então, vamos ao que interessa, o que muda na prática. Vamos lá, por partes. Para quem é PJ, a maior novidade de todas, dividendos, que sempre foram isentos, agora passam a ser taxados. Para o CLT, vem uma notícia boa. A faixa de isenção do imposto de renda vai aumentar. E aqui, atenção para a regra de ouro da transição. Os lucros que foram gerados até o final de 2025 só escapam do novo imposto se a distribuição for aprovada formalmente até lá. É, literalmente, uma corrida contra o tempo. E, para os PJs que ganham mais, tem um número que precisa ficar gravado na cabeça:
R$ 50 mil por mês. 50 mil. Esse vai ser o novo teto de isenção para os dividendos que vêm de uma única empresa. Tudo que passar desse limite em dividendos vai ter uma nova companhia. 10% de imposto retido direto na fonte. Gente, é o fim de uma era. Depois de quase 30 anos com isenção total, essa regra vira o jogo do planejamento financeiro para um monte de gente no país. Com esse novo tabuleiro de xadrez, a decisão entre CLT e PJ fica ainda mais estratégica. Então a pergunta é: como navegar nesse novo mar e encontrar o melhor caminho para cada um? A resposta, na verdade, está nas prioridades de cada pessoa. Para quem valoriza aquela rede de segurança dos direitos, a previsibilidade de ter um salário caindo na conta todo mês e, claro, a conveniência de não ter que lidar com a burocracia de impostos, o caminho CLT continua sendo a aposta mais segura. Por outro lado, para quem não abre mão de autonomia e busca flexibilidade, o modelo PJ continua sendo muito poderoso. A diferença é que agora vai exigir ainda mais disciplina financeira. Então, para quem já é PJ ou está pensando em virar, o ano de 2025 é o ano da estratégia. Tem 3 ações que são críticas. Primeira, aprovar formalmente a distribuição de todos os lucros acumulados para garantir a isenção. Segunda, sentar com o contador para simular o impacto das novas regras. Não dá para ir no escuro. E terceira, reavaliar a estratégia de pagamento, sabe? Aquele balanço entre prolabore e dividendos para otimizar os impostos nesse novo cenário. A verdade é a seguinte: a escolha entre CLT e PJ deixou de ser uma foto estática e virou um filme que está sempre mudando. Com essas novas regras chegando, a decisão exige mais do que nunca uma análise profunda do perfil profissional e, principalmente, um planejamento impecável. O mundo do trabalho está em plena transformação, o que nos deixa com a pergunta final: a estratégia de carreira de hoje está realmente pronta para o que vem em 2026?